Rogério, como é que foi, então, essa transição do rival para o Coringão? Como é que foi a resenha? Como é que para você aconteceu? Você tinha empresário na época? Então, Cascão, eu sempre tive uma pessoa que era... ele tinha 50% do meu passe, que era o ex-presidente, vice-presidente do União São João. Porque na época, quando eu vim para o Palmeiras adquiriu 50% do meu passe. 50% ficou para o União São João. Aí depois houve um desentendimento lá com o presidente, ele, enfim. Aí ele ficou com 50% do meu passe, saiu do União São João e 50% ficava com o Palmeiras. E aí toda a renovação minha de contrato com o Palmeiras, eu fazia contrato de 6 meses. Renova 6 meses, porque na época você era preso ao clube, né? Não é igual hoje. Acabou o contrato, você está livre. E aí ia renovar meu contrato há 6 meses. Eu ganhava... E você perdendo dinheiro. Eu ganhava R$4.000. Vou renovar o contrato, vou passar para 6 mil. Daqui 6 meses vão renovar o contrato, te dou as luvas e não sei o quê, mas as luvas não é igual hoje não dá para comparar. Não dá para comparar. Então vamos supor que na época eu ganhava 6 mil, passava a ganhar 10 mil. Uma parte era do cidadão. E aí eles só varrendo para dentro e o Rogério... E você tinha contrato com ele? Ou não, era o lance do passe? Era lance do passe. Era o lance do passe. E aí foi nessa toada durante os 4 anos, cara. Então, costumo falar, no Palmeiras eu não ganhei dinheiro. Eu não ganhei dinheiro no Palmeiras. Era um salário bacana? Era. Na época, vamos supor, A premiação veio para você, vinha para você limpa. Premiação sim. Eu digo em termos de salário, de uma boa renovação de contrato, eu nunca tive com o Palmeiras uma boa renovação de contrato. Então, na época, campeão de Libertadores de 99, vice-campeão em 2000. Mercosul você estava também? Mercosul estava. Falando da Libertadores, em 2000. Quando acaba o meu contrato em 2000, eu ganhava R$30 mil. Me lembro até hoje. Foi teu maior salário? Meu maior salário no Palmeiras foi R$30 mil. Mas era assim, era 16 de salário e o restante, luvas. Então... Mas só pra gente ter uma base, as estrelas do time ganhavam quanto? Na época ganhava mais ou menos 100 pau, por aí. Aí numa renovação, eu recebi a proposta do Grêmio. Antes do Corinthians? Antes do Corinthians. Depois que acabou a Libertadores, eu recebi a proposta do Grêmio. Aí o Palmeiras não quis fazer negócio, não quis me vender. Aí eu falei, tá bom então eu fico, só que eu quero dobrar meu salário. Quero 60 mil. Aí o Mustafa, na época, pegou e falou, não, 60 mil não dou. O máximo que eu te dou é 36 mil. Eu ganhava 30. Titular da Libertadores de 99, Libertadores de 2000, cobrando pênalti, nas finais, participando em tudo, e não houve a valorização por parte deles. Eles falaram, eu te dou 36 mil. Eu falei, 36 mil eu não quero. Sendo que você ainda estava nessa escravidão aí. Isso, e aí quando acabou a Libertadores, o time foi para aquela Copa que tinha no Nordeste, que era do... Copa dos Maria Campeões. Quitéria tinha? Não, Copa dos Campeões. Copa dos Campeões que teve mesmo. Que foi em Maceió. Sede em 2 cidades lá, João Pessoa e Maceió. Isso aí, Copa dos Campeões, que dava vaga a Libertadores, porque nós não tínhamos mais a vaga a Libertadores. Opa, beleza? Tá vendo o vídeo no celular? Não esquece de se inscrever aqui no Alambrado, hein? Bom vídeo pra você, um abraço. Fomos vice-campeão, não tinha vaga direta, né? Aí como tinha sido campeão do Rio São Paulo em 2000. Isso. Aí deu a vaga a essa Copa dos Campeões. Aí eles viajaram e ele mandou eu ficar treinando separado aqui em São Paulo. E eu fiquei treinando separado. Aí foi quando eu conheci aliás, já conhecia, mas não tinha o contato, que era o Cláudio Guadanho. Sim, ex-lateral. Isso. Empresário. Ele era empresário e tal. E aí ele me orientou. Ele falou, vai entrar em vigor a lei do passe, tem um advogado. Que ano que foi isso mesmo? 2000 exatamente. Foi quando entrou em vigor a lei do passe. Foi quando a gente entrou na justiça, eu pleiteando a minha liberação, juntamente ao Palmeiras, porque eu não tinha mais vínculo, não tinha mais o contrato. Então eu me tornaria um jogador livre. E eu fui um dos primeiros aí a pleitear a lei do passe. E o que o Rogério fala faz muito sentido, porque o Veloso, eu trabalho com o Veloso, ex-goleiro do Palmeiras, e o Veloso é muito crítico ao Mustafa e chegou a ficar 6 meses sem jogar
nesse lance da... E, aliás, a verdade é que os clubes faziam os jogadores de escravos. Sim. Essa é a grande verdade. Hoje os clubes estão refém dos empresários. Isso aí é uma coisa que precisa ser solucionada, mas é muito difícil solucionar esse tipo de problema. Antes da Lei Pelé? Antes da Lei Pelé. A Lei Pelé, que o coitado do Pelé ainda se fudeu, vamos falar o português, claro que os caras mexeram em toda a lei, mas ficou Lei Pelé. Enfim, e como é que foi a chegada no Coringão? Então, aí ele pegou e falou, ó, teu advogado, enfim, você não precisa mais ir treinar no Palmeiras. Porque mesmo assim a gente tinha que ir trabalhar, tinha que ir lá no treino, mesmo treinando separado, dava abandono de emprego. Aí ele pegou e falei pro Cláudio, mas aí o problema é o seguinte, cara, eu tenho as minhas despesas, tenho minhas contas. Ele falou, não, vê aí, pode ficar tranquilo, pode ir pra onde você quiser. Quer um café, Rogério? Eu aceito. Então são dois, eu imaginei. Então são três. O cara acabou de comer um lanche do Mestre Cuca, um cafezinho, são três, Cuca. Aí ele pegou e ele me bancou durante os 2 meses que eu fiquei parado. Enfim, aí ele pegou e me ligou. Ele falou, Rogério, tem uma proposta aqui, tal, eu conversei com o pessoal, tá, pra onde? Ele, Corinthians. Eu falei, o quê? Corinthians. Eu falei, cara, como é que eu vou pro Corinthians, cara? No Palmeiras. Tava no Palmeiras. Acabei de sair do Palmeiras. Pô, 2 eliminações de Libertadores em cima dos caras. Como é que eu vou pra lá? Como é que a torcida... Ele falou, não, fica tranquilo, tal, não sei o quê. Na época era o José Roberto que tava lá. Zé Roberto Guimarães, do vôlei. Isso. Pouca gente sabe, né? O técnico campeão olímpico. E o treinador era o Vadão, finado Vadão. Oswaldo Alvarez, né? Oswaldo Alvarez. Era ele o treinador. Ele falou, não, ele quer contar com você e tal, não sei o que. Eu falei, e aí? Não, vambora. Tal. Mas te agradou aí entrou a ideia. Então, eu fiquei meio assustou, assustou de mas momento, agradou. sim, porque aquela coisa, né, cara? Eu saí do Palmeiras para você ir direto para um rival, ainda mais das eliminações que antecederam. Me assustou no começo, mas eu falei, não, vambora, então vambora. Aí acertamos, 5 anos de contrato. Cara, e não me arrependo. Me arrependo porque, assim, eu criei uma identidade muito grande com o Corinthians. Tanto também. Que você tá aqui no Alambrado Alvinegro. Sim, sim. E assim, uma boa parte da família corintiana também. A gente tem que ter o respeito, né? Acho que, antes de tudo, eu era um profissional e cumpri com a minha obrigação enquanto estive no Palmeiras. Depois fui para o Corinthians, cumpri também o meu papel, cumpri com a minha obrigação os 4 anos que lá estive. E você vem para o Corinthians, então, para a Copa João Avelange? Copa João Avelange, porque teve aquele desmanche também, né, do Corinthians, aquele... Foi logo depois do Mundial de Clubes que o Corinthians foi campeão? Porque o Mundial foi em janeiro de 2000. Isso. O Corinthians a Libertadores foi no meio do ano. A Libertadores foi no meio do ano que você ainda estava no Palmeiras. Aí você vem pro Corinthians para a Copa João Avelange. Segundo semestre de 2000. Segundo semestre de 2000. E que é uma Copa João Avelange desastrosa, né? O Corinthians... Muito. Se houvesse rebaixamento ali, o Corinthians era rebaixado. O Corinthians era rebaixado. Se você pegar aí os nomes, cara, da época, não era Vamos pegar uns nomes, vamos fazer uma pesquisa ruim, assim. Aqui. Não era um time ruim. Não era um plantel ruim. Não era. Houve o desmanche, né? Porque saiu acho que Edilson, saiu Rincon, Edilson, Vampeta, enfim. Mas o restante ficou. O Kleber ficou, Marcelinho, Ricardinho, veio o Miller, veio Dejair, acho que o André Luiz estava. Lateral esquerdo. André Luiz, lateral esquerdo. E aí é um começo meio que não muito bom, né? No Corinthians, por conta da sua estreia, se eu não me engano, é contra a Ponte Preta, o Corinthians ganha por 1-0. Acho que foi. Foi contra a Ponte, o Corinthians ganha por 1-0, mas é um começo, são 6 meses ali não de dúvidas, né? Porque você tinha um contrato de 5 anos, mas não foi um começo dos sonhos. Mas de pânico, né? Porque você tá no Corinthians, você vem do rival. Obviamente que ninguém colocava ali, o Rogério que tá atrapalhando o time, não é isso. Mas, você tá vindo do rival pro Corinthians, e o Corinthians fica em último lugar da Copa João Avelange. Eu fico imaginando como é que você ficou naqueles 6 meses ali, né? Desconfiança. Tem a desconfiança por parte do torcedor. Não tem como fugir disso, né? E foi bastante difícil. E você já vem como lateral direito? Sim, eu vim como lateral direito. Porque na época acho que só tava o Índio só de lateral direito. Aí eu vim como lateral direito. Dida, Adilson, zagueiro, Batata.
Pô, tinha os Chay de zagueiro, tinha os jogadores aqui, o Kleber lateral, João Carlos, Índio, Márcio Costa, o Fábio Luciano tá no elenco, sim. Pingo, Romeu, André Luiz. Tinha vários jogadores aqui, o próprio Vampeta tá aqui ainda. Mas ele não tava mais, o Adilson também não tava quando eu cheguei, o Dida o Edu jovem ainda tava. O Edu tava, Marco Senna. Miller, Everton, não sei se o Everton, mas é o time que tá aqui, Fernando Baiano, Dinei. Isso, Dinei ainda tava na época. É o time que não era para ficar em penúltimo, acho, né? Foi penúltimo ou último? Acho que foi o último lugar da Copa Juvenil. Último ou penúltimo. Se tivesse rebaixamento, a gente tinha caído ali. Tinha caído aquele ano, exatamente. E você vem pro Corinthians e você, rapidamente, você toma um papel de liderança daquela equipe. Você vira um dos líderes daquele time, tanto que em 2002 você era o capitão da equipe. Sim, era um dos capitães. Você era um dos capitães do time, me tornei capitão mesmo foi em 2003, né? 2003 para 4. Cafezinho do Cuca Burger aqui, ó. Que beleza. Fica à vontade aí, Rogério. Não sei se você gosta puro ou tem açúcar, tem adoçante. Tem açúcar aqui, porque. Grande Cuca, hein? Cafezinho aqui. Agradecer, ó. 10 anos de mestre Cuca Burger. Merece. E aí o Rogério se torna um dos líderes daquela equipe. Eu me recordo que você, como lateral direito, mas você algumas vezes chegou a jogar por dentro também, pelo meio, né? Sim, no Corinthians. Joguei. Pau pra toda a obra nessa época. Pau pra toda a obra. Tenho até um amigo meu que é corintiano, ferrenho também, e falou, caramba, cara, você já vestiu a 10 do Corinthians. Eu falei, olha que orgulho. Você vestiu a 10? Você lembra o jogo? Já vesti a 10 do Corinthians, pô. Deve ter foto por aí. Você vestiu a 10, eu não sei, mas eu tenho uns números aqui. Quais são os números do Rogério no Coringão? Vamos lá, Fabrício, repete os números aqui na audiência rotativa. Eu lembro que são 228 jogos, são 100 vitórias que você tem pelo Coringão. São 100 vitórias, são 36 gols. Desses 36 gols, 3 gols em 13 jogos contra o São Paulo, 2 gols em 6 jogos contra o Palmeiras. Quer dizer, é uma passagem marcante que você teve pelo Coringão, não foi uma passagem qualquer. Tenho todos os números aqui. Tua estreia, que nem eu falei, foi contra a Ponte Preta no 1-0. Gols em clássicos, 6 gols em 30 jogos. Gols em finais, 2 gols em 12 jogos. E você fez, os times que você mais fez gols, São Paulo, que eu falei, 3 gols, e Palmeiras, 2 gols. Quer dizer, você é um cara que marcou, apesar de não ter jogado muito tempo, você não jogou 10 anos no Corinthians, jogou 4 anos, certo? 4 anos. Mas você marcou muito por gols e participação em momentos importantes e que ficaram na história do clube. Sim. Como aquele gol de falta contra o São Paulo. E outra coisa também, outro ponto aí que muita gente não sabe, eu fiz mais de 50 jogos ininterruptos pelo Corinthians. Fez mesmo. Tem aqui esse número, esse número é forte. 50 jogos. Sem, então por que você não leu sem lesão, não, porque sem suspensão. Quer ver? Eu tenho que botar o óculos. Você não era um cara violento, né? Nunca foi um cara violento. Nunca fui. Acho que pela minha formação, né, Cascão? Por isso que eu falei, eu sempre fui um volante, um segundo volante, um meia. Então era mais um cara de construção e não de marcação. Mas em algum momento você foi marcador também. Joguei de volante, algumas vezes primeiro volante, na marcação, na contenção, mas nunca fui um jogador violento. Procurava a bola, né? Sim.